Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui constantemente falando sobre o dom da mediunidade e de que forma ela pode nos ajudar a sermos melhores a cada dia, a melhorarmos a nossa vida e a sermos mais felizes. E para isso a gente precisa dominar essa ferramenta. Nós precisamos compreender de que forma a mediunidade interfere na nossa vida. E assim a gente vem ao longo das semanas aprendendo vários aspectos que são fundamentais para entender a mediunidade na nossa vida. No vídeo passado a gente falou sobre a diferença de espírito e alma. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as entidades da Umbanda, porque falamos tanto sobre espíritos, quem são os espíritos? Mas aí me perguntam, peraí, e as entidades de Umbanda? Será que essas entidades são espíritos, não são espíritos? Qual é a categoria dessas entidades? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no curso Equilíbrio Mediúnico. Se você não me conhece, eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos lá! Existe muita confusão em quem são as entidades da Umbanda. O boiadeiro, o caboclo, a criança, o preto velho. Essas entidades são espíritos ou não são espíritos? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. E que tipo de espírito ou que tipo de ser são essas entidades? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a você se inscrever aqui no nosso canal. Toca nesse sininho e também dá um joinha e compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam entender sobre as entidades da Umbanda, tá certo? Então vamos lá, eu acho importante pontuar nesse vídeo o meu lugar de fala, que eu não só sou pesquisadora do tema de mediunidade, como eu também sou uma sacerdotisa de Umbanda, para quem não sabe, né? Então eu posso falar das entidades de Umbanda como, de fato, uma praticante da religião, alguém que está à frente e que consegue fazer contato com essas entidades semanalmente. A primeira grande dúvida é se a entidade ela é um espírito ou não. E muitas pessoas não gostam de dizer que entidades são espíritos, porque acha que falar sobre espírito é obra do espiritismo, ou seja, se eu não sou espírita, se eu sou um bandista, eu não tenho que chamar as entidades de espíritos. Mas eu acho uma grande bobagem a gente negar conhecimentos, independente se chegaram através de outras religiões, mas conhecimentos que possam agregar na compreensão da nossa prática diária, da nossa religiosidade diária. E de fato, todos nós somos espíritos, né? Nós vimos aqui nos vídeos anteriores a diferença de alma e espíritos e falamos sobre isso. Espíritos todos nós somos em algum grau, mesmo aqueles que são mais evoluídos, mesmo os espíritos que estão na categoria dos espíritos puros, que segundo Allan Kardec seriam apenas os anjos, os arcanjos, os serafins, que são espíritos que não encarnam ou que talvez nunca tenham encarnado. Ainda assim são espíritos. Portanto, as entidades de Umbanda são espíritos, sim. São espíritos que nós chamamos de espíritos falangeiros. Por que são espíritos falangeiros? Porque são espíritos geralmente que coordenam ou que comandam uma falange, ou que se não coordenam e comandam, trabalham numa egrégora, numa frequência de luz que vem sendo irradiada e ancorada pelos orixás. E aí a gente vai falar num outro vídeo somente sobre orixás e vamos falar num outro vídeo sobre Exus e sobre uma série de entidades que as pessoas questionam. Hoje, mais especificamente, a gente não vai falar de cada entidade. A gente vai falar a compreensão geral do que é a entidade. Então, o que é de fato a entidade? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que essa entidade ela é um espírito e que se ela é um espírito eu posso dialogar com ela, eu posso aprender com ela e posso ensinar também. Porque se um espírito ele se coloca à disposição do diálogo, então naturalmente em qualquer diálogo existe uma troca daquele que ouve para aquele que fala e vice-versa. E todos nós temos sempre a aprender uns com os outros. A diferença é que as entidades supostamente, né? Vou dizer já já porque supostamente. As entidades supostamente, elas são espíritos mais evoluídos do que nós, que trazem mensagens consoladoras, são espíritos benevolentes, são espíritos amorosos que vêm nos ensinar. E por que eu disse supostamente? Porque infelizmente o que acontece em muitos templos de Umbanda é que existem muitos espíritos baixos,
espíritos que se manifestam ali trazendo as suas imperfeições e trazendo os seus hábitos negativos para dentro daquela egrégora, para dentro daquela casa e fazem-se passar por entidades, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de entidade de Umbanda, nós estamos falando necessariamente de espíritos evoluídos. Estamos falando de espíritos da mais alta envergadura que amorosamente vêm, digamos assim, utilizando uma roupagem da humildade num corpo de num perispírito, né? Não num corpo, mas numa imagem perispiritual de um preto velho, de um caboclo, de um índio, né? De uma criança, para estar ancorando aí a simplicidade, a humildade, e através dessa veste humilde, ele possa então trazer as suas mensagens de sabedoria e amor. Os espíritos elevados, eles sempre trazem mensagens de benevolência, de amor, de sabedoria. Então, se você está consultando se está se consultando com entidade num templo de Umbanda, e essa entidade está propondo coisas negativas, essa entidade está dizendo que você não tem que perdoar, que você tem que fazer vingança, essas entidades, elas não podem ser classificadas como entidades. Mas, na minha opinião, elas são espíritos de baixa frequência, né? Espíritos zombeteiros, espíritos que vão se passar por entidades para serem, digamos assim, homenageados, para serem reverenciados e para trazer confusão mesmo na cabeça das pessoas. Então, cabe a cada um de vocês que são médiums, que estão vivenciando alguma experiência dentro da Umbanda, que estejam muito atentos, né, a qual é a qualidade da frequência desse falangeiro, dessa entidade. Logo mais, na sequência, nós vamos estar falando aqui no canal sobre todas as entidades, né? Os boiadeiros, os pretos velhos, os baianos, quem são eles, em que frequência eles vibram e de que forma eles trabalham. Nós vamos falar em breve, mas hoje o meu objetivo é que você de fato entenda o que são as entidades, porque não adianta eu explicar para você o que é um boiadeiro, o que é um caboclo, se você não entender que a entidade, ela necessariamente, para ter esse título que a gente chama de entidade, ela precisa ser um espírito elevado. E como é que você vai reconhecer esse espírito? Como é que você vai ter certeza que esse espírito é elevado? A partir da moralidade dele, a partir daquilo que ele propõe de trabalho para você. E, na verdade, os espíritos elevados, eles sempre vão propor o perdão, o amor, a benevolência, os atos de bondade, os atos de caridade e vão ter palavras de sabedoria. Se aquele espírito que se manifesta se apresentando como uma entidade, ele não manifesta esses atributos, definitivamente ela não é uma entidade. Ela é naturalmente um espírito que está provavelmente de baixa frequência, que está fazendo se passar pelas entidades. E aí vem aquela grande questão, mas Carol, por que que então as entidades, se são tão elevadas, elas se apresentam com essa forma humilde, falando errado muitas vezes, né? E aí a gente toma como exemplo o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o fundador da Umbanda através do médium Zélio de Moraes em 1908, no Rio de Janeiro. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele se apresentou numa tenda espírita, existiam médiuns videntes no momento da incorporação e disseram para ele, qual é o seu nome? E aí ele disse que se ele precisava ter um nome, que o chamassem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para ele não existiriam caminhos fechados. E aí uma vidente viu que ele se apresentava com vestes clericais, né? E aí perguntou para ele, por que você se apresenta como um caboclo, se vejo que você está vestido com vestes clericais? E aí ele diz que aquela médium, ela estava visualizando a última roupagem dele, e de encarnado aqui no planeta, que ele foi de fato um padre, né? Lá depois, mais adiante, veio a revelação de que de fato ele foi o padre Malagrida, mas apesar dele ter sido na última encarnação um frei, um padre, ele queria se apresentar na roupagem de um caboclo, porque ele também tivera uma encarnação como índio.
Então observe, as entidades, elas vêm com essa roupagem de humildade, porque se você já teve a oportunidade de falar com o Preto Velho, e se você não teve, eu te convido fortemente a ir no Templo de Umbanda fazer essa experiência. É uma coisa muito linda, gente, é uma coisa de uma leveza, é uma emanação de amor, é uma emanação de humildade, que as pessoas mais brutas, as pessoas mais, enfim, endurecidas, elas se derretem, elas se dissolvem ali, todo o ego se dissolve diante daquela humildade, diante daquela doçura que um Preto Velho traz, né? Então as entidades, elas se apresentam com essa roupagem de humildade, de simplicidade, exatamente para despertar no coração do homem esses valores. Então fique atento, porque entidade de Umbanda é espírito elevado. E se os conselhos não são elevados, desconfie que você pode estar diante de um espírito zombeteiro e não de uma entidade. Tá certo? Ficou claro? Eu quero ouvir sua opinião. Você já se consultou com a entidade de Umbanda? E como você se sentiu? Você sentiu essa vibração? Ou você achou que eventualmente aquela pessoa poderia estar incorporada com espíritos zombeteiros ou obsessores? Coloca aqui nos comentários, dá um joinha se você gostou, compartilha com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal. Semanalmente nós temos aqui vídeos sobre mediunidade, espiritismo, umbanda, candomblé, sobre todas as religiões mediúnicas, sobre espiritualidade de uma forma geral, para que você que está aí esteja cada vez mais conectado com a sua verdadeira essência, com a verdade do seu coração e possa se conectar com saberes, com conhecimentos que possam te ajudar na sua caminhada espiritual. Obrigada por estar comigo, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!